Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês do canal, novo Honda CR-V Advance Hybrid 2024, esse carro que está exposto aqui na Honda Takai. Eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. A sexta geração do SUV da Honda chega com muitas novidades, com linhas aqui mais robustas, um design diferenciado, com faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, com alerta de proximidade no painel, teto solar panorâmico e nessa única versão aqui no Brasil, o interior mais claro. Também uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, recarregamento de celular por indução sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do SUV médio da Honda, partindo aqui dos seus faróis, que são mais afilados, saindo aqui da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, farol alto e baixo, sistema comutativo automático e também acendimento dos faróis eletrônico automaticamente. Aqui você tem mais acima luz de condução diurna, que também é a luz de indicação de seta e todo o detalhe em black piano aqui, que realmente fica bem destacado na parte do farol. Os vincos que são bem pronunciados aqui na parte do para-choque, esse detalhe aqui em preto fosco que praticamente atravessa toda a parte aqui do para-choque frontal e também 4 pontos do sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade, que depois eu mostro para vocês no interior. Acendimento aqui referente à iluminação em LED, também aqui da lanterna de neblina, e aqui a grade inferior com as aberturas em preto fosco. Mais acima, a grade superior, e vocês percebam aqui na frente do modelo linhas mais agressivas e robustas também. Todo o detalhe aqui em preto brilhante, com as aberturas de ar aqui bem maiores e o logo com detalhe cromado e a inscrição azul aqui para fazer referência que é um carro híbrido. Mais acima, na parte ali do para-brisas, você tem uma câmera que monitora todo o trajeto referente ao sistema de segurança Honda Sense, que tem pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identifica pedestres, ciclistas e também veículos. E aqui na parte do capô vocês notem aqui os vincos saindo da parte lateral, também vindo até a frente aqui na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor do Honda CR-V. A sua motorização é uma inovação tecnológica, trata-se do sistema híbrido, que no caso aqui da CR-V utiliza um motor a combustão e um motor elétrico. O motor a combustão é 2.0 aspirado a gasolina com 147 cavalos com um torque de 19.2 kgfm a 6.100 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com uma injeção direta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT. Mais abaixo nós temos um motor elétrico com 184 cavalos com torque de 34.2 kgfm e a CPU eletrônica que vai gerenciar entre o uso do motor elétrico e combustão, fazendo mais economia de combustível, que gera uma força combinada de 207 cavalos e o 0 a 100 de 8.5 segundos. Também ele conta com tração integral AWD 4x4, então você tem como selecionar 60x40 ou 50x50 fora da estrada. Isso é um diferencial também aqui para esse modelo. Outro detalhe também, ele não é um híbrido do tipo plug-in, que você precisa colocar na tomada ali para regenerar o sistema de baterias. Basta você, num trânsito mais pesado, pisar no freio, descendo a serra, utilizar freio motor, ou ele utiliza um motor a combustão para regenerar o sistema de energia aqui da bateria do modelo. Para vocês terem ideia, ele tem um tanque de 53 litros. Na cidade, em uso urbano, ele vai fazer uma autonomia de 750 km e uso rodoviário 615 km e uma média de 14,2 o litro aqui de consumo na gasolina. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série aqui no modelo. Braços pantográficos, manta acústica na parte do capô e também entre a parte do painel e motor para diminuir o ruído no interior do CR-V, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal.
Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas aqui das bordas vindo até o centro. E aqui o detalhe dessa parte diamantada é que é cinza metálico. Os vincos bem aparentes com a pintura em preto brilhante, perfil dos pneus 235/55. Roda 19 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do CR-V, que mede 4 metros e 70 centímetros de comprimento. Vão livre de solo de 20,8 centímetros, de um SUV realmente que oferece uma boa altura de solo. Na caixaria de roda, aqui ó, todo esse detalhe em preto fosco, também refletor ali na parte lateral, também esse detalhe com a saia em preto fosco. Isso você vai perceber dando a volta por todo o carro, o vinco que fica bem aparente na parte da roda, também esse detalhe aqui ó, com a saliência aqui, contornando a primeira porta até a segunda porta, e um vinco que atravessa toda a parte lateral e vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco e também aqui as molduras da parte envidraçada todas cromadas. Esse detalhe aqui em preto fosco e também aqui a câmera Line Watch. Quando você dá seta aqui para o lado direito, ela vai te facilitar como se fosse aqui parte de um mostrador do sensor de ponto cego para facilitar de alguma forma. Também rebatimento eletrônico do retrovisor, repetidor de seta e aqui acima já a cor predominante do veículo, que é um azul metálico, assim como as maçanetas. O detalhe aqui da coluna B em preto fosco, teto solar que é panorâmico, praticamente vem até mais atrás aqui, trazendo muita luminosidade no seu interior. A régua aqui referente aqui ao rack de teto. Também vocês percebam na terceira coluna, como eu falei para vocês, todo o acabamento aqui cromado. As linhas ficam realmente bem marcantes e robustas. Suspensões traseiras que são do tipo independente multilink. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Toda a parte do para-choque aqui em preto fosco, com os vincos bem aparentes. Esses detalhes cromados do lado esquerdo e direito e a ponteira de escapamento somente ao lado direito. Refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED. Olha o formato da parte da lanterna, como realmente tem um design diferenciado. Toda a moldura aqui em preto brilhante, e aqui vocês percebam a parte traseira como tem um design realmente agressivo. Aqui toda essa linha que atravessa a tampa traseira, a inscrição CR-V AWD, e aqui referência ao modelo híbrido, também com esse detalhe azul justamente dessa parte híbrida do modelo. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spoiler integrado aqui com a parte preto fosco e aqui na cor do veículo e antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, duas opções. Ou você aperta o botão aqui ao centro, ou você dá um chute aqui, ó, kick down, e aí ele vai fazer a abertura eletrônica através dos sensores que você tem aqui na parte abaixo do para-choque. Traz muita comodidade, você está vindo com sacola, caixa na mão, você faz isso com a chave presencial no bolso, realmente traz muita comodidade. Porta-malas de 581 litros, realmente tem uma ampla capacidade. Você tem a esteira que você pode estar puxando aqui para cobrir as bagagens, você pode estar puxando essa parte aqui e retirando se você quiser. Iluminação em LED aqui, tanto do lado direito e esquerdo, as alças aqui para facilitar, para que você não deixe algo pendurado aqui. Tomada 12 volts também aqui atrás, os nichos aqui para você fazer a utilização. Aqui você tem um subwoofer da marca Bose. Nós temos um sistema de som aqui com 12 alto-falantes de muita qualidade, realmente impressiona. Parte da bateria do sistema híbrido está aqui atrás, e aqui ele não tem step, mas tem aqui o pressurizador eletrônico e o kit de reparos aqui para você fazer o uso, se necessário, aqui no modelo. Toda a parte aqui com o acabamento da tampa em preto fosco, você tem aqui os botões para fazer o fechamento aqui do sistema eletrônico, que tem também a parte com o detalhe anti-esbarramento, ele vai parar caso você encoste. Câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E também na parte de segurança aqui, ele conta com 10 airbags, sendo 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros, e sistema de freios a disco nas 4 rodas, com sistema de tração AWD 4x4, como eu falei para vocês anteriormente, também sistema ABS com EBD, EBS e também assistente de rampa. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 metros de comprimento. Olha a parte da abertura da porta aqui, como realmente impressiona, facilita para você entrar com a cadeirinha aqui de bebê, por exemplo. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás e vamos sentar para mostrar para vocês aqui a questão do espaço, ó. Olha como realmente impressiona, mesmo com o banco todo para trás, mais de 5 dedos aqui. A parte do teto é cinza, com as alças, iluminação em LED aqui ao teto, também o teto panorâmico que traz muita luminosidade aqui no interior. E aqui você tem o revestimento dos bancos em couro, com a parte aqui
mais clara, portas revistas do lado do motorista e passageiro, saída com um duto de ar-condicionado para a fileira aqui traseira, trazendo mais comodidade para quem vem aqui atrás, com 2 tomadas USB, isso facilita para recarregar aqui um celular se necessário. Aqui toda a parte mais lisa aqui do couro e aqui todos os pontilhados com as linhas aparentes que realmente fica bem marcante. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira ainda dos bancos traseiros. Olha aqui a parte do assoalho, quase 100% plano, pouco se atrapalha com 5 pessoas. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes também. O detalhe aqui com descansa-braço com 2 porta-copos para facilitar. Também aqui Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo e direito e também alerta de afivelamento de cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. E olha que detalhe interessante. Você tem aqui, ó, o ajuste, que são 8 aqui no caso, que você consegue fazer, ou descer o banco inteiro. Você descendo aqui os bancos que são bipartido, você tem 1.600 litros de capacidade aqui. Realmente um amplo espaço, muito conforto aqui no interior. Você consegue descer o banco aqui, ó, e você vai ajustando. Então você tem as opções aqui de 6 seleções para você descendo o banco se necessário. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha como ele desce aqui, ó, por completo. Realmente fica bem espaçoso aqui no modelo, ó. Na parte da porta, todo o revestimento em couro aqui nessa parte, mais clara, com a linha aparente. Aqui já é plástico rígido. Aqui em preto brilhante. E olha a parte com imitação de madeira aqui, com a saída do alto-falante aqui, a parte da abertura da porta aqui com acabamento inoxidável e também o detalhe aqui com a abertura do vidro elétrico com a função autodown, sobe com um toque só, porta-trecos também aqui, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do CR-V. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Honda, o detalhe aqui preto brilhante, aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento, ele vai soar alerta, a abertura aqui do porta-malas, opção com partida remota aqui para você fazer a ignição do veículo à distância para manter já o motor aquecendo, ar-condicionado aí climatizando o interior do veículo e também a parte da abertura aqui referente ao alarme. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao CR-V através do Smart Entry, traz mais comodidade. E outro detalhe interessante, através do aplicativo My Honda Connect você consegue também fazer aqui o acesso remoto do veículo para fazer partida à distância, enfim, conferir aí configurações do veículo, onde ele está localizado, enfim, favorece de certa forma. Vamos mostrar aqui os detalhes na fileira dos bancos traseiros. Você tem ajuste elétrico tanto do lado do motorista e passageiro, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, ajustar a altura do banco, ajustar aqui a inclinação das costas de acordo com o seu conforto. E aqui você tem a parte com regulagem de lombar, ele vai inflar essa parte, não sei se vocês conseguiram ver no vídeo. A abertura aqui do cofre do motor e vamos entrar aqui para conhecer o interior do Honda CR-V Advance Hybrid 2024 que já está em funcionamento. E aqui ele deu a partida aqui no sistema de combustão porque a bateria já está praticamente precisando ser regenerada. Então, combustão só vai atuar dessa forma, geralmente ou em altas velocidades ali que ele vai usar o sistema para regenerar o sistema de baterias. Mas se ele tivesse com a bateria carregada, você ia notar um silêncio absurdo aqui dentro do carro. Realmente são detalhes que fazem diferença. Olha na parte do painel ali, não sei se vocês vão conseguir ver o head-up display. Então você consegue acompanhar ali a velocidade do carro, médio de consumo, e enfim, tem essas opções que você consegue acompanhar ali no para-brisas. Isso é bem interessante. Painel digital de 10.2 polegadas e aqui você tem uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, que é sem fio, só apenas no Apple. No Android Auto não é sem fio, tem esse detalhe. Aqui você tem aqui a parte com todos os aplicativos, você clica aqui, você consegue fazer as configurações, ele é bem intuitivo ao toque para você fazer a utilização. As teclas físicas aqui, Home, Back, Volume e para passar as estações de rádio ou a música que você está ouvindo. Voltando aqui, celular para você fazer o pareamento. Aqui também, ó, pareamento via Bluetooth quando você deseja. Aqui já é FM, então você tem todas as partes aqui com as opções. Vamos aumentar aqui para escutar. Da região do meio oeste ao litoral, mas ao longo do dia... Ele tem um sistema de som Bose, 12 alto-falantes, incluindo o subwoofer, como eu mostrei para vocês anteriormente, lá na parte do porta-malas. Conexão aqui pelo smartphone, com Android Auto e Apple CarPlay. Como eu falei para vocês, sem fio é só o sistema iPhone, com via cabo, sistema Android Auto. Então você tem essa opção aqui. Você consegue acompanhar o sistema híbrido aqui também, a média de consumo, regeneramento, parte de baterias, o tempo de média de viagem, enfim, você consegue acompanhar também. Computador de bordo, você tem também aqui as médias de consumo, trip A, trip B,
E também aqui, ó, a parte com USB que você consegue fazer todas as conexões, enfim, fazer ligações via Bluetooth, você consegue também fazer. Aqui eu não estou conectado Android Auto e Apple CarPlay, por isso você não tem aqui a parte aqui dos menus referente ao aplicativo que eu estou usando, senão ele ficaria muito mais completo para utilização aqui, com certeza. No console central, botão Start-Stop, todo o detalhe do painel aqui em Black Piano, olha essa parte amadeirada aqui, uma imitação de madeira, na verdade, realmente bem detalhado. Saída de ar-condicionado, olha todos os detalhes aqui em colmeia. Ar-condicionado é do tipo digital 2 zonas, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, ligar o ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro. Aqui onde você vai direcionar o ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, você consegue aumentar ou diminuir o fluxo aqui do ar-condicionado, caso você queira. Também ar quente e ar frio. Também todo o detalhe aqui do console central, você tem aqui preto fosco com essa parte prata. E você tem aqui saída USB do tipo A convencional e saída USB do tipo C, uma tomada 12 volts, porta-trecos aqui para você utilizar, um nicho aqui no interior e também recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você vai utilizar aqui e fazer o recarregamento sem fio. Parte aqui do câmbio automático é do tipo CVT. Na opção com câmera de ré, você tem a opção aqui com uma câmera com sensor de estacionamento de proximidade no painel e na multimídia. Você está vendo aqui o sensor já apontando e aqui no painel também referente ali a parte do alerta. Você consegue abrir o ângulo da câmera aqui ou ficar ali de cima da placa para enxergar o carro, um para-choque encostando ou próximo do objeto, como vocês estão vendo ali. Então tem essa parte que realmente facilita, mas ele não tem câmera 360 graus. Você consegue descer aqui para o modo drive e aqui, com certeza muitos vão perguntar, é o sistema de regeneramento da bateria. Freio motor, você desce aqui numa serra ou numa baixada e você já vai regenerar o sistema de baterias aqui no carro. E ele tem tração AWD integral, como eu falei para vocês anteriormente. Então você consegue usar 60/40, 60 na roda traseira, 40 na roda dianteira e 50/50, mas isso ele vai fazer de forma eletrônica automaticamente. E você tem aqui, ó, assistente de descida em rampa, ou seja, ele vai identificar ali fora da pista, uma estrada de chão, um chão mais batido, qual a roda que tem mais aderência ao solo e vai fazer a frenagem autônoma ali para você descer com mais segurança uma rampa ali que não tem tanta aderência. Isso tudo de forma eletrônica. Aqui você tem o freio de estacionamento eletrônico e a função brake hold, que ali num trânsito mais pesado, no sinaleiro, você não precisa ficar com o pé no freio, simplesmente você vai acionar aqui e você vai geralmente trazendo mais conforto. Opções aqui referente ao modo de condução, você tem o Drive Mode, tá ali no normal. Se eu colocar para cima a setinha aqui, ó, já vai para o modo Sport, ele fica ali vermelho. Se eu colocar para baixo, ele volta para o normal. E se eu colocar para baixo mais uma vez, o modo econômico já fica todo verde aqui, a parte do painel que você tem essa opção para fazer o uso. Detalhe aqui do console central com 2 porta-copos, aqui o revestimento em couro, bem macio ao toque com a linha aparente, puxando o botão aqui, você já abre essa parte do descansa-braço aqui, que você tem todo esse espaço, essa bandeja, que você pode estar utilizando da maneira que achar melhor. Na parte dianteira, o revestimento dos bancos aqui em couro, com essa parte mais clara, trazendo todo um requinte, parte mais lisa com as costuras aparentes, aqui todo pontilhado com as costuras aparentes até mais acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do lado do motorista aqui mais acima e passageiro, e também lá na fileira traseira, isso é interessante. Aqui você tem quebra-sol com a opção do espelho, puxou aqui iluminação halógena, tanto lá do motorista e passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro com farol alto vindo atrás de você, um item de segurança interessante, porta-óculos, e você desce aqui, ó, aperta mais uma vez, a parte com o espelho para você ver como é que tá lá atrás no carro. Também aqui, ó, detalhe com iluminação em LED e a abertura aqui da persiana, você consegue fechar ou diminuir aqui a luminosidade caso você queira, e do lado esquerdo você já tem a abertura aqui da parte do teto solar, que é panorâmico, realmente traz muita luminosidade, ó, a parte aqui com anti-esmagamento para evitar que você tenha aqui uma das mãos esmagadas, um exemplo aqui no modelo também. Parte do painel, todo acabamento aqui bem macio ao toque, essa parte mais acima também, olha o detalhe aqui com preto brilhante, amadeirado, esses detalhes em colmeia, já se une na parte da porta, que realmente fica um interior bem bonito. Porta-luvas aqui,
Tem a parte com a chave, faz a parte da descida aqui bem devagar, tem um amplo espaço para você estar utilizando, sistema de som Bose, alto-falantes aqui também, e aqui todo o detalhe bem macio ao toque. Na porta do motorista, todos os comandos são iluminados, com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui o detalhe também com rebatimento eletrônico do retrovisor, apertou o botão e vai fazer o rebatimento, e ajuste eletrônico do retrovisor do lado esquerdo e direito. Na parte do painel você também tem aqui, ó, ajuste do facho do farol. Você consegue colocar para cima ou para baixo para ajustar. A abertura eletrônica do porta-malas e também aqui referente ao sistema de tração e estabilidade que você consegue ativar ou desativar, lembrando que ele tem assistente de rampa. E aqui você consegue manter ativo ou desativo os sons aqui de aviso aqui no modelo. Então é interessante você sempre manter aqui ligado. A sua direção eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Vocês notam o interior aqui da linha Honda que foi renovada. Honda Civic, Accord, HR-V, enfim, ZR-V, toda a linha aqui com esse design bem diferenciado aqui no interior do modelo. Toda a parte aqui do revestimento do volante que é multifuncional em couro com a linha aparente. Aqui os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já aqui do outro lado faz parte do sistema Honda Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Controle de velocidade cruzeiro adaptativo, você consegue setar a velocidade do carro à frente que você queira. Vamos supor que você setou 100 km por hora, o trânsito diminuiu a velocidade, você não percebeu, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança, e você consegue setar a velocidade aqui. Também ele tem a parte com um sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também. E tem alerta de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir aqui a direção para que você permaneça na faixa de rodagem correta. Esse sistema pré-colisão, ele vai identificar uma situação de risco iminente. Caso você não veja a situação à sua frente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e também vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos aqui no interior. Também um outro assistente que ele tem aqui é de oscilação ao volante. Vamos supor que você está muito cansado, fadigado ao volante ali dirigindo, ele vai te dar também um alerta sonoro e visual, e aí informar que você pode causar um acidente se você continuar dirigindo com sono. Você tem as mudanças aqui de marcha no pedal shift, que também é a parte para você controlar a frenagem numa descida de rampa ou ali numa descida de serra, para você regenerar o sistema de baterias. Ele faz de forma automática, mas você consegue diminuir ou aumentar aqui a intensidade do regeneramento do sistema de baterias aqui também. E aqui o interior do carro, você percebe um silêncio muito grande por conta do sistema híbrido. Ele agora há pouco estava aqui com o motor a combustão funcionando, regenerando a parte de baterias, e agora ele desligou. E aqui ó, o trânsito ao lado na avenida, passando, ó, vocês percebam, realmente é nítido como essa parte aqui do sistema híbrido traz muita comodidade. E falando no sistema híbrido, uma parte interessante no CR-V, o sistema híbrido da Honda é diferenciado. Ele praticamente utiliza toda a parte elétrica ali referente aos motores. É tanto que ele entrega uma força combinada de 207 cavalos com 34,2 kgfm. Ou seja, quando você pisa no acelerador, ele te entrega a força ali instantânea. Ele não precisa utilizar um motor a combustão ali junto para poder estar utilizando ali com um modelo diferente de outros modelos híbridos. No caso, ele vai fazer isso de forma instantânea. É um diferencial para o carro, e quando vocês andarem no híbrido da Honda, vocês vão perceber isso, essa diferença que eu estou falando para vocês aqui. Parte do painel, ó. Ele é 10,2 polegadas em TFT, que é digital, indicador aqui referente ao nível de baterias, indicador aqui ao tanque de combustível 53 litros. Aqui você tem os dispositivos aqui com conta-giros, você desce aqui, ó, e você consegue fazer aqui, ó, a personalização. Você vai girando aqui e a OK você dá ao centro. Então você consegue personalizar toda essa parte aqui da parte do painel digital também, caso você queira. Ó. Aqui ele tem conta-giros, velocímetro de forma analógica e também digital, indicadores de câmbio, temperatura exterior, modo EV Mode, relógio, enfim. Você consegue acompanhar aqui detalhes. Se eu estivesse no trânsito, estaria as faixas, o carro ao lado, tudo isso ele tem aqui com o indicador aqui ao centro. Isso é bem interessante também. Você consegue ajustar aqui também a parte de segurança aqui do lado direito. Então ele já vai aparecer ali os sistemas de segurança que você consegue estar ativando, e você vai descendo aqui brilho, intensidade, o head-up display que você consegue fazer as configurações de display, o design do medidor aqui você vai mudando também, ó. Então você consegue colocar de outras formas, tá vendo? Então tem tudo isso que você consegue alternar aqui no veículo, que é bem interessante. Esses
foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Honda CR-V 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.